Me diz aí, o que você faria se pudesse realizar o seu maior sonho? A pergunta é o que você faria depois de realizar o seu maior sonho. Não qual seria o seu maior sonho, ou o que fazer para alcançá-lo. Já pensou nisso? Será que depois de muitos dias tentando e finalmente você alcançasse o seu objetivo, você celebraria com a família, choraria, ou tiraria um tempo para respirar? No mundo de Juzan, um fenômeno fez com que o planeta parasse de girar, fazendo com que as marés baixassem, o lado virado para o Sol evaporasse a água e, por consequência, ela deixasse de existir. Acompanhamos a história de um garoto sem nome que tem por objetivo escalar uma torre extremamente alta e, então, descobriu o que aconteceu com toda a civilização daquele lugar. Durante a jornada, nós temos também um pequeno pet que nos ajuda nos desafios e puzzles que encontramos durante o caminho. A principal mecânica de Juzan é a escalada. Não apenas como a maioria dos jogos de ação e aventura, por exemplo, que se utilizam bastante dessa mecânica, mas de uma forma bem trabalhada, no qual você executa os comandos usando os botões LT ou L2, RT ou R2 do seu controle para controlar os braços direito e esquerdo do seu personagem. Apesar de muitos terem em mente que Juzan é apenas um jogo de escalada, ele se prova bem mais que isso. Durante os 6 capítulos do jogo, nós encontramos diferentes biomas, um mundo devastado e vazio, que te fazem questionar durante toda a jornada o que aconteceu com a sociedade que vivia nesse lugar. Uma pequena pausa aqui, galera. Esse canal aqui é novo. Desde que eu voltei a consumir jogos, minha vontade de escrever e conversar sobre o assunto foi crescendo de maneira bem exponencial mesmo, sabe? Então eu pensei que poderia criar um canal. A ideia é não apenas trabalhar com listas, mas também falar de videogame com uma forma mais profunda, buscando trazer uma maneira menos superficial os assuntos tratados dentro dos jogos, com pitada de filosofia sempre que possível. Mas não se preocupa que não é nada maçante. Então já sabe, se inscreve aí embaixo e deixa a curtida. Se puder, compartilha também para ajudar a crescer esse projeto. Durante a gameplay de Juzan, nós somos apresentados ao desafio de, como já dito antes, escalar essa grande torre. Nós não sabemos muito qual é a finalidade quando nós partimos, mas perto do final do primeiro capítulo, começamos a entender um pouco, quando nós descobrimos o farol abandonado. Nele, nós somos apresentados pela primeira vez a uma personagem chamada Bianca, que por meio de cartas e diários, dela e de outros personagens, nós passamos a entender pouco a pouco o que aconteceu com os moradores da torre. Já bem perto do último capítulo do jogo, encontramos a última carta da Bianca. Nós conseguimos entender mais não apenas sobre o que aconteceu com as pessoas que estavam subindo a torre com ela, com o que se sucedeu com ela, mas sobre quais analogias esse jogo busca nos ensinar. Muitos podem focar na mecânica, que, diga-se de passagem, é realmente muito satisfatória de executar, mas se o jogador se esquecer de separar um tempo para ler as páginas dos diários e correspondência dos moradores da torre, vai perder uma parte significativa da experiência que Juzan nos oferece. A cada parte que nós subimos a torre, conseguimos enxergar o que deixamos lá embaixo. Por vezes chegamos na beira do penhasco e olhamos, sentimos, pensamos, quase como se fôssemos nós que de fato estivéssemos ali. E isso, eu acredito, é uma das coisas que torna o Juzan tão brilhante, indo na contramão de uma indústria que produz cada vez mais jogos com propostas de ação frenética, sem tempo algum para digerir a experiência. O jogo da Download nos convida a respirar e refletir, sem esquecer das mecânicas do gameplay. O filósofo romano Sêneca, dentre várias canetadas atribuídas a ele, disse um que se destaca bastante: deve-se dar à alma algum descanso. Repousando, ela se torna mais atilada para a ação. Segundo o dicionário, o verbo atilar significa fazer com cuidado ou minúcia, aperfeiçoar. O descanso é importante para que nós possamos inclusive trabalhar com mais felicidade. Nós vivemos em um mundo capitalista em que o trabalho é ultravalorizado e o descanso depreciado. Campanhas contra o fim de escalas maiores de trabalho surgem com mais frequência não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Esses levantes, essas ações, nos fazem lembrar que o trabalho é super importante, mas que o descanso nos dá mais vida, nos dá mais tempo de viver. Ao chegarmos no epílogo de Juzan, depois de passarmos por vários cenários, encontrarmos segredos, entendermos várias histórias, somos recompensados com um final que realmente vale a pena.
aquele que nos dá um sentimento satisfatório e com certeza muito emocionante. Lembra a pergunta do início? Eu te faço novamente. O que você faria se alcançasse seu maior sonho? A minha resposta? Eu descansaria.